Olá! Hoje a gente vai mergulhar num trabalho acadêmico super importante. A análise qualitativa de risco ao longo do tempo, focada no caso da Rua Maestro Antônio dos Santos, lá em Nova Friburgo. Vamos entender essa história? Então, o que temos aqui é uma síntese da monografia de 2022 do Leonardo Freire Dias. Esse trabalho foi parte do curso de pós-graduação em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora e contou com a orientação da professora Tatiana Tavares Rodrigues. É um excelente exemplo de como a academia pode gerar um conhecimento que faz toda a diferença na prática. E olha, se esse tipo de análise faz sentido, vale muito a pena seguir o canal e compartilhar o conteúdo. Ajudar a espalhar informação de qualidade é um passo fundamental. O nosso caminho para entender esse estudo está bem traçado, ok? A gente começa pelo contexto, depois vamos ver o problema, a metodologia, os resultados, as conclusões e, para fechar, o impacto que um trabalho como esse pode ter. Vamos lá, primeira seção, a pesquisa e seu contexto. Para a gente ter uma dimensão da importância desse estudo, que analisa os desdobramentos de um desastre ambiental devastador, a gente precisa voltar um pouco no tempo para um dos capítulos mais tristes da história da região serrana do Rio. Em janeiro de 2011, Nova Friburgo sofreu um desastre ambiental gigantesco. Os dados do Banco Mundial são assustadores. Quase 1.000 mortes e um prejuízo que bateu a casa dos 4,78 bilhões de reais. A partir daí, o país reagiu, a legislação melhorou e um volume enorme de recursos federais foi investido na recuperação, com novas casas e obras de contenção bem importantes. E é justamente nesse cenário pós-reconstrução que o estudo de 2022 se encaixa, com uma pergunta crucial: o que aconteceu com o risco com o passar do tempo? Seção 2. O problema para análise. E essa pergunta nos leva direto ao coração da investigação, ao ponto central do trabalho. A questão que o trabalho levanta é muito direta. Depois de todo investimento, de todo esforço de reconstrução para deixar a área mais segura, como é que se monitora o risco quando começam a surgir novas construções irregulares que, aos poucos, vão destruindo as medidas de segurança que foram implementadas? É aquele dilema clássico, né? Entre a busca por segurança e a pressão de uma urbanização que nem sempre segue as regras. Agora, a terceira seção, metodologia. Para responder essa pergunta complexa, o pesquisador usou uma abordagem bem interessante, que junta tecnologia de ponta com a boa e velha análise de campo. A base da análise é uma ferramenta desenvolvida pelas Nações Unidas, conhecida como Avaliação Rápida de Riscos. Pense nela como um método para entender o risco de uma forma mais qualitativa. Ela funciona analisando 3 fatores principais: a exposição, ou seja, quem e o que está na área de risco; a vulnerabilidade, que são as condições que deixam tudo mais frágil, mais suscetível a um desastre; e as medidas de resposta, que é basicamente o que está sendo feito para reduzir esse risco. E a aplicação desse método foi super organizada em 4 passos. Primeiro, coletar os dados. Usaram de tudo, desde imagem de satélite até o uso de aeronaves remotamente pilotadas, os drones, para conseguir um nível de detalhe impressionante. Segundo, definiram 3 momentos no tempo para poder comparar. Terceiro, aplicaram a ferramenta de avaliação, dando nota para cada um daqueles fatores. E por fim, o 4º passo, comparar os resultados para entender como o risco evoluiu ao longo do tempo. Agora, olha que interessante a história que esses 3 momentos contam. Lá em 2010, antes do desastre, a gente tinha uma encosta com bastante vegetação e poucas casas. Aí em 2014, o cenário era outro, o da segurança, com grandes obras de contenção para estabilizar tudo. Mas, quando a gente chega em 2021, a situação mudou de novo, e para pior, novas construções irregulares surgiram e, o mais grave, parte daquelas obras de contenção foi simplesmente destruída para abrir uma rua. Seção 4. Resultados. E essa história, que parece um passo para frente e 2 para trás, fica ainda mais nítida quando a gente olha para os dados. Esse gráfico aqui mostra a principal descoberta da pesquisa. Se a gente focar nas medidas de resposta, vemos que a pontuação estava lá em cima em 2014, o que reflete as obras de segurança que foram feitas. Só que, em 2021, essa pontuação despenca. E como a gente vai ver no próximo slide, essa queda nas medidas de proteção está ligada diretamente a um aumento bem preocupante do risco geral. Então, o ponto central está aqui, nesta tabela. Os números contam a história de uma forma que não deixa dúvida. Para o risco de deslizamentos, as medidas de resposta, que eram 0 antes de tudo, saltam para 6 em 2014, um ótimo nível. Mas aí caem para 3 em 2021. Ao mesmo tempo, a exposição e a vulnerabilidade que tinham sido controladas voltam a crescer. O resultado final, a gravidade do risco, que era baixa em 2014, sobe para um nível médio em 2021, um retrocesso claro e perigoso.
Seção 5. Conclusões e recomendações. Bom, diante de um cenário tão preocupante, o que o estudo sugere que seja feito? O autor apresenta recomendações bem diretas e práticas. Melhorar o monitoramento com tecnologia, apertar a fiscalização para que as leis sejam cumpridas, proteger a infraestrutura que já existe e, o mais importante, adotar um ciclo contínuo de avaliação. Não dá para agir só depois que o desastre acontece. Prevenção tem que ser um trabalho de todo dia. Isso nos leva à nossa última sessão, o impacto do trabalho. É aqui que a gente reflete sobre o porquê de pesquisas como essa serem tão necessárias. Essa citação do autor Leonardo Freire Dias resume perfeitamente. A pesquisa não é um ponto final, mas sim um chamado para a ação. O objetivo final é construir uma cidade que seja de fato resiliente, onde a segurança das pessoas venha sempre em primeiro lugar. E aqui fica o nosso reconhecimento à qualidade desse trabalho e, claro, ao papel essencial de cursos de pós-graduação, como o de Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil da UFJF. Eles formam profissionais com visão crítica, capacitados para contribuir com a sociedade e para promover uma gestão de riscos mais eficiente no Brasil. E para quem quiser se aprofundar, a versão completa e fiel da monografia está disponível para consulta, ok? O link está aí na descrição. E para finalizar, um aviso importante. Este material que apresentamos é uma síntese automatizada do trabalho acadêmico e foi gerado com o apoio de inteligência artificial. Por isso, o conteúdo pode ter algumas simplificações ou até imprecisões. A consulta ao documento original é sempre a melhor pedida. Muito obrigado pela atenção.